não é tão ruim quanto pode ser. Se vocês estão achando que é ruim, pode ficar pior ainda. Não chegou ainda ao máximo, não. É o que diz o verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Eles estavam sendo ameaçados, assediados, talvez pela polícia local, seus bens tinham sido arrestados, mas ainda não tinha começado o martírio. Não havia ainda morte. O Império Romano ainda não tinha começado a matar os cristãos, jogando-os na arena. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: vocês ainda não resistiram até o sangue. Quer dizer, vocês ainda não provaram a sua fé, pagando-a com a própria vida. Vocês ainda não derramaram sangue por ser cristãos. Vocês perderam suas propriedades, perderam a liberdade, perderam o emprego, mas não perderam a vida ainda. Então não é tão ruim como vocês acham que está. Pode ficar pior. Na luta contra o pecado aqui é o pecado da apostasia, de voltar atrás, de abandonar Jesus Cristo. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês não chegaram a Deus ainda não pediu o sangue de vocês. Como pediu, por exemplo, aos heróis da fé. Capítulo 11, pouquinho antes, descrevendo os heróis da fé do Antigo Testamento, olha o que o autor de Hebreus diz a partir do verso 35. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas e prisões, verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, etc, etc. Os heróis da fé do capítulo 11, que são aqueles crentes do Antigo Testamento, eles pagaram com o sangue, pagaram com sua vida a sua esperança em Deus e no mundo vindouro, mas os leitores dessa carta ainda não. O próprio Jesus tinha chegado, que é o que vem bem antes, capítulo 12, de 1 a 3, o autor está falando: olha para Cristo, que na cruz sofreu tamanha oposição dos pecadores, e vocês estão reclamando de quê? Deus ainda não pediu nem a vida de vocês? Vocês só perderam bens, perderam a liberdade, perderam o emprego, perderam a saúde, perderam esse tipo de coisa, mas Deus ainda não pediu o sangue de vocês. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Eles não haviam chegado ainda ao clímax daquilo que poderia ser. Segunda coisa, essa é a primeira explicação. E essa explicação é muito boa, né? Porque quando a gente pensa que, quando a gente está no desespero, é tão bom quando chega alguém e diz assim: podia ser pior. Você está pensando que está ruim, mas pode ficar pior. E quando a gente contempla a possibilidade de piora, então aquele estado que a gente considera desesperador, ele ganha um status melhorzinho. A gente se sente um pouco mais tranquilo, porque sabe que pode ficar pior, e pode mesmo, sempre pode ficar pior. Então vocês não resistiram ainda. Brasileiros, nós, aqui, nós ainda não resistimos contra o pecado até o sangue. No Brasil tem liberdade de religião, nós não temos que pagar com nossa vida por sermos cristãos. Então para de reclamar, irmão. Para de reclamar. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Vocês ainda não chegaram ao ponto tão ruim que pode chegar e estão aí fazendo beicinho, mimimi, né? Reclamando de Deus. É só ler a história dos mártires e vocês vão ver quão ruim pode ficar.